Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra aonde tenho sofrido. Ok? Nós começamos essa mensagem na semana passada, né? Vimos a primeira parte, hoje nós vamos ver a segunda parte dela. Na primeira parte dessa mensagem, queridos, a gente começou a aprender aí que é possível sim a gente prosperar mesmo nos tempos de sofrimento. Mesmo em tempos de aflições, mesmo em tempos de angústias, que nós não gostaríamos de passar, mas é que nós vimos que é possível prosperar mesmo aí. Amém? E nós vimos aí, através da vida de José, a gente começou a ver através da vida de José, né, filho de Jacó, que se tornou governador do Egito, que isso é possível de acontecer. Quando? Primeiro, que nós vimos, quando a gente não deixa de sonhar. Talvez, querido, você esteja num tempo difícil, talvez esteja como José, odiado pelos irmãos, com ciúmes dos irmãos, tentaram matá-lo, venderam como escravo, mas José não deixou de sonhar, queridos. Então nós prosperamos, mesmo em tempos difíceis, quando a gente tem sonho, querido. Talvez você está difícil agora, né? Talvez você agora passando por um tempo difícil, mas, queridos, você acorda todos os dias e fala, está difícil, mas eu tenho um sonho, eu tenho um alvo, e eu vou chegar lá. Eu sei que está difícil, eu sei que está apertado, mas eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, eu tenho algo que eu creio que Deus colocou no meu coração, e eu sei que um dia vai acontecer. Isso faz parte, queridos, de uma vida próspera, porque quem não tem sonhos, queridos, quem não tem alvos, quem não tem projeto, queridos, isso não é prosperidade. Pode até ter dinheiro, mas não é prosperidade. Ok? E nós vimos que José tinha um sonho, apesar do que ele enfrentava. Nós vimos também, queridos, né, através de José também, que a gente pode prosperar em meio ao sofrimento quando a gente teme a Deus em toda e qualquer circunstância. José, ele foi ali vendido como escravo pelos irmãos, foi para a casa do capitão da guarda, de Potifar, e ali, queridos, quando pareceu que as coisas começaram a melhorar um pouco, porque diz que por causa de José, tudo na casa do egípcio prosperava, tudo prosperava, né, por causa de José. E aí deixou José a cargo de toda a sua casa. Mas aí Satanás, não contente, né, usou a vida da mulher de Potifar para ficar tentando José, e ficava lá cobiçando José e pedindo, se deita comigo, mas algo que eu vejo de tremendo nesse texto, queridos. José, apesar de tudo que ele passou, odiado pelos irmãos, pensaram em matá-lo, venderam como escravo, agora estava servindo como escravo ali, mas mesmo com tudo isso, nessa situação difícil, a hora que surgiu uma oportunidade assim, ele temeu a Deus, queridos. Ele falou, não, como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Nós passamos por isso. Talvez você pode passar num momento, ter passado ou estar passando um momento na sua vida, você fala, puxa, parece que está dando tudo errado, e eu servindo a Deus, mas as coisas parecem que não estão dando certo, parece que não avança, parece que não isso, e aí às vezes nesses momentos de dor, esse momento que parece que você está até meio contrariado, injuriado, às vezes Satanás vem com alguns pratos para você, vem com alguns pratos e fala, está aqui, você já está tudo, né? Você já está tudo estrupiado mesmo? Já está dando tudo errado mesmo? Toma aqui, aproveita, vê se curte a vida, toma aqui. E Satanás vai vir com uns pratos para você, queridos, nesse momento de dor, nesse momento de aflição, nesse momento que às vezes parece que você foi esquecido, que parece que às vezes Deus não está te ouvindo, que parece que nada vai acontecer, que parece que seu sonho não vai chegar. Satanás vai chegar com um pratinho para você assim, ó, aproveita. Aproveita. E aí o que me admira na vida de José é que José falou, não, não. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Então José prosperou, queridos. Mesmo nesse momento José foi próspero porque José temeu a Deus. Então tema a Deus, queridos. Em toda e qualquer circunstância, continue temendo
a Deus. Amém, queridos? E outra coisa que nós vimos na semana passada, que é possível prosperar na terra do nosso sofrimento, né? Quando a gente frutifica no lugar onde a gente está. Talvez você esteja num lugar que é um lugar difícil que você está, mas é possível prosperar aí. Porque José, nós vemos no exemplo da vida de José. José, ele não foi uma pessoa próspera só quando ele chegou no governo do Egito. José prosperou na casa de Potifar. A Bíblia diz que ele estava lá e Deus estava com José. De maneira que tudo que ele fazia prosperava. Na casa de Potifar, no campo, tudo prosperava. E aí José, mesmo assim, foi lá o diabo, tentar acabar com José de novo, tentar acabar com seus sonhos, caluniou. José foi para a prisão. Mas o que diz o texto? Deus estava com José. E Deus fez com que José achasse graça aos olhos do carcereiro, de modo que o carcereiro colocou José ao comando de toda a prisão. E José prosperou na prisão, queridos. José prosperou na prisão. José prosperou na casa de Potifar. José prosperou quando estava na casa do seu pai. Em lugares difíceis. Prisão, será que era um lugar fácil? Será que ele queria estar na prisão? Será que ele estava alegre? Ai, que legal, estou na prisão, Deus está comigo, eu estou na prisão. Será que ele estava alegre? Não, queridos, mas ainda assim, mesmo na prisão, ele foi frutífero. Na casa de Potifar, será que ele estava alegre? Mas ainda assim, ele frutificou na casa de Potifar. Em todo momento. Então eu quero dizer para você, querido, não espere chegar no sonho que Deus te deu para você falar, aí eu vou prosperar, aí eu vou abençoar, aí eu vou servir a Deus assim. Não, frutifique aonde você está, mesmo que esteja difícil, em lugares difíceis, com pessoas difíceis, com situações difíceis, mas dê fruto aí, dê fruto agora. Deus nos chamou para frutificar em todo e qualquer tempo. Amém, queridos? E quando a gente frutifica assim, a gente glorifica a Deus. Foi isso que a gente viu na primeira parte dessa mensagem. Amém? Hoje, na continuação, queridos, dessa mensagem, a gente vai ver como que a gente pode prosperar em meio ao sofrimento. A gente pode prosperar em meio ao sofrimento, em primeiro lugar, Gênesis capítulo 40, verso 1 e verso 8. Gênesis 40, verso 1 ao verso 8. Lê comigo aí, ó. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Vai lá. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia depois de certo tempo. O copeiro e o padeiro, o rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los, na manhã seguinte, ele notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Que tremendo, queridos. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Como é que eu posso prosperar na terra do meu sofrimento? Olha só, José estava na prisão, né? José ali foi caluniado, lançado na prisão, odiado pelos irmãos, enfim, já contei a história semana passada, passou por muita coisa, estava na prisão, mas ainda assim, José se importava com outras pessoas. Você acha, José na prisão, foi ver aqueles dois camaradas, você acha ele viu ali os dois camaradas com um semblante abatido? Poderiam estar nem aí, que é isso, já estava na prisão, falou, eles que se lasquem, está na prisão. Ele se importou, ele falou, por que vocês estão assim? Por que vocês estão tristes? Está acontecendo alguma coisa? Olha, queridos, é tão tremendo, né? Você já teve a oportunidade de fazer isso? Você está em tempos de dor,
e você chegar para pessoas que estão sofrendo e falar, meu irmão, por que você está triste? Não fica assim não, Deus é contigo, Deus é com você, e vai ser assim, vai ser assado. José, mesmo com tudo que ele estava passando, ele se preocupou com essas duas pessoas, com o copeiro e com o padeiro, né? E o que eu vejo aqui, queridos, em primeiro lugar, como que a gente pode prosperar na terra do nosso sofrimento? Pensando no bem de outras pessoas, e não somente na gente. Às vezes, quando a gente está com problema, a gente é tendencioso a fazer o quê? Ficar olhando para o nosso umbigo. Às vezes, se alguém vem falar alguma coisa, tá, pessoa, você pode, quer saber? Não, larga para lá, eu já estou cheio de problema, não estou dando conta nem dos meus. Isso é um equívoco, Queridos, quando a gente está com problema, o que a gente sabe o que a gente, Deus nos chama a fazer, está com problema, está com dificuldade, confie em Deus, e enquanto você está confiando, serve outras pessoas, procura ajudar outras pessoas, procura se preocupar com outras pessoas. Esse é um grande segredo da gente prosperar. Quando estiver com problema, tire o foco do seu problema, tire o foco do seu umbigo e comece a olhar para a necessidade de outras pessoas e se dispor para ajudá-las, porque enquanto você está fazendo isso, Deus vai cuidar de você e da sua casa. Foi o que José fez, queridos. Principalmente em tempos difíceis, a gente não deve ficar focado em nós mesmos, nos nossos problemas, mas devemos nos dispor e pensar em como ajudar as outras pessoas que estão sofrendo. É agora. Pastor, sabe o que é? Deixa eu resolver meus problemas, a hora que eu estiver bem, aí eu vou ajudar muita gente. Eu prometo que eu vou ajudar. Aí eu vou ficar firme na igreja, aí eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou servir na igreja, eu vou ajudar muita gente. Só deixa passar essa luta. Mentira. É um engano. O momento de você servir é agora. O momento de você prosperar, lembra, frutificar não é quando você estiver no governo do Egito. Frutificar é quando você estiver na casa de Potifar, é quando você estiver na prisão. Frutificar é nos tempos de sofrimento, em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Amém, queridos? Sabe, amados, uma das coisas que tem matado, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Uma das coisas que tem matado e destruído a vida de pessoas e famílias, hoje em dia, que impede as pessoas de prosperar, não é o ódio, mas sabe o que é? É uma coisa que se chama egoísmo, indiferença para com o outro. O egoísmo, queridos, e isso, é triste de dizer, mas isso não está só lá fora. Isso às vezes está dentro da igreja. Sabe que a Bíblia fala que nós temos que andar em amor. O amor é amor, a essência é o amor, Deus é amor. Sabe qual que é o contrário do amor? Qual que é o contrário do amor, queridos? Não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença, é o egoísmo. E isso tem matado pessoas, tem matado famílias, tem acabado com casamentos, tem acabado com famílias, porque às vezes a pessoa ela não está nem odiando, não está com ódio, Michele, mas ela é indiferente. A esposa é indiferente com o marido é indiferente com a esposa, cada um dentro de casa, tão junto, às vezes não estão se odiando, mas está cada um buscando os seus próprios interesses. Às vezes nós estamos aqui na igreja, você não odeia o seu irmão, mas você está aqui na igreja só buscando o seu interesse, a sua bênção, a sua vitória, a sua conquista. E o que tem matado as pessoas, as famílias, é a indiferença, é o egoísmo. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, eu não vou abrir não, mas é aquele texto que fala assim, que o amor não busca os seus próprios interesses, mas sim o dos outros. 1 Coríntios capítulo 10, 24 diz assim, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Quer prosperar, querido, na sua vida? Olha para o pastor. Quer prosperar, queridos?
Quer prosperar na sua vida? Cuida de outras pessoas. Comece a atentar para a necessidade de outras pessoas. Com isso eu não estou dizendo que a gente não tenha que se cuidar, não é isso. Mas cuida de outras pessoas, tira o foco do seu problema, tira o foco do seu umbigo, tira o foco da sua dor e começa a olhar e cuidar de outras pessoas, servir outras pessoas. Amém? Esse é um grande segredo da gente prosperar na terra do nosso sofrimento. Quer ver um texto que fala sobre isso? Lá em Mateus, capítulo 6, que fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. E um pouquinho antes, o que diz? Não fica preocupado não, com o que você vai comer, que vai vestir, que vai beber. Não fica preocupado com essas coisas. Jesus fala assim, gente, porque quem não serve a Deus, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, quem não serve a Deus é que está preocupado. Que eu tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir, tenho que pagar a conta, tenho que fazer aquilo. Estou preocupado. Jesus fala, ei, não fique preocupado com isso. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e essas coisas eu vou acrescentar para você. Agora, muitas vezes a gente fica focado nessas coisas, e quando a gente está tão focado nessas coisas, a gente não consegue enxergar o nosso irmão do lado que está com problema. E aí a gente não ajuda ninguém. Aí a gente está reunido aqui, mas reunido, estamos num ajuntamento, mas cada um buscando os seus interesses. E às vezes dentro de casa também, na família. Cada um buscando, a esposa buscando o seu interesse profissional, o marido buscando o seu interesse profissional, e cada um buscando o seu interesse dividido. E diz a Bíblia que uma casa dividida não subsiste, não permanece, não prevalece. Amém, queridos? Então esse é um grande segredo. Pense no bem de outras pessoas e não somente em nós mesmos, no tempo do nosso sofrimento. Ok? Em segundo lugar, Gênesis capítulo 40, verso 14 e verso 15. Gênesis capítulo 40, verso 14 e verso 15. Olha o que diz aí. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Aqui é José, vocês vão lembrar da história, eu falei semana passada. Esses dois camaradas que estavam tristes, José vai lá para ajudar eles, interpreta o sonho dos dois. O sonho do padeiro, infelizmente, aí diz que o sonho do padeiro ele interpreta, fala, dentro de 3 dias você vai ser reapresentado à presença de faraó, mas vai ser enforcado. Mas do copeiro não. Do copeiro, dentro de 3 dias, você vai ser representado a faraó e você vai voltar a servir ao faraó. E aí ele fala, o que ele fala para isso? Ele fala, quando você estiver lá, irmão, não se esquece de mim não. Te dei uma força aqui, mas não se esquece de mim. Eu vim trazido da terra dos hebreus à força, e aqui eu não fiz nada para estar nesse lugar. Então quando você estiver na presença do cara lá que pode, o todo-poderoso, o faraó lá, a hora que você estiver na presença dele, lembra de mim, fala de mim. O que aconteceu, querido? O que aconteceu na história? Ele se esqueceu de José. Durante 2 anos, se esqueceu de José. E aqui em segundo lugar que eu falo, para a gente prosperar na terra do nosso sofrimento, sabe o que a gente precisa fazer, queridos? A nossa confiança precisa estar em Deus e não nos homens. Confie em Deus, não coloque a confiança nos homens, coloque a confiança em Deus. O copeiro se esqueceu de José, mas Deus não se esqueceu de José. Deus estava com José, Deus estava preparando José para um tempo que ele iria chegar no governo do Egito. Mas Deus não se esqueceu, o copeiro se esqueceu, mas Deus fez com que Faraó tivesse um sonho. Deus deu um sonho a Faraó, ninguém interpretava esse sonho, chamou todos os magos, todos os sábios do Egito, ninguém interpretava o sonho de Faraó. Aí o que aconteceu? Aí o copeiro, agora eu me lembro, tinha um camarada na prisão que interpretou os meus sonhos, e aí ele vai diante de Faraó e fala, Faraó, eu faltei até contigo aí, Faraó.
Mas eu estou lembrado que, né, quando eu estava na prisão, que eu fui lançado na prisão, teve um cara lá, teve um camarada, que ele interpretou o meu sonho, interpretou o sonho do padeiro, e assim como ele interpretou, aconteceu, Faraó. E aí o Faraó manda chamar José, ele se troca, se barbeia, vai para a presença de Faraó, né? E aí a gente sabe a história, ele vai ali para a presença de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, e ali, queridos, Faraó coloca ele no governo de todo o Egito. Mas o que eu quero dizer para vocês? Queridos, confie em Deus. Os homens podem falhar conosco, que às vezes pode ser como copeiro, às vezes não é, às vezes ele pode se esquecer realmente, não é nem porque ele quer o seu mal, às vezes não está se lembrando. Pode acontecer de você falar algo para o pastor, querido, e o pastor esquecer. O pastor esqueceu de visitar. O pastor esqueceu de orar por aquele pedido. Mas Deus não se esquece. Ele não se esquece de você. Eu posso se esquecer, a gente é falho, nós somos falhos, podemos esquecer às vezes. Mas Deus não se esquece. O que eu quero dizer para você, queridos, é que a nossa confiança precisa estar nele. Eu quero que você abra um outro texto comigo. Jeremias 17, rapidinho. Jeremias 17, do versículo 5 ao versículo 8. Jeremias 17, olha o que diz aí. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. O homem que confia no homem vai ser assim. Vai habitar nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas, bendito é o homem cuja confiança está cuja confiança nele está. Como que ele vai ser, querido? Aqui eu quero que você leia comigo, olha só, como que você vai ser, como que a gente vai ser, como que o homem que confia no Senhor vai ser, vamos ler comigo aí, ó. Ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não vai temer quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quem confia no Senhor, mesmo no deserto, mesmo no tempo de sequidão, mesmo nos tempos difíceis, mesmo na terra de seu sofrimento, quem confia no Senhor, continua frutificando. Continua frutificando. Se você confiar em Deus, não significa que não vai vir o deserto, não significa que não vão vir tempos difíceis, mas o nosso Deus diz que mesmo no deserto, nós vamos florescer, nós vamos frutificar, nós vamos prosperar, mesmo nos tempos de deserto. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero só fazer uma observação, que eu sei que alguns entendem equivocado. Quando a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem, não quer dizer, eu não posso confiar no meu amigo, no meu pastor, no meu líder, no meu irmão. Não é isso que está dizendo a Bíblia. A Bíblia não está dizendo isso. Que eu não confia não confia no pastor não confia no seu irmão não. Não é isso. O que está dizendo é que a gente não pode ficar apoiado nos homens. Um exemplo disso. Os tempos estão difíceis aí, né? O governo e tal, está tão difícil, mas eu estou tranquilo porque eu tenho um amigo que o cara ele é bem de vida e ele falou que qualquer coisa ele me dá um suporte, então eu estou garantido. É sobre isso que fala. Você está se apoiando em alguém. Não, nosso apoio deve ser no Senhor. Deus pode usar as pessoas, e usa. Ele pode usar o seu irmão, ele pode usar alguém para te abençoar, mas a nossa confiança precisa estar nele. A gente não pode estar confiado aí, porque a gente tem alguém, um homem que é costa quente, por causa disso eu estou tranquilão, porque qualquer coisa ele segura a onda. Não. Ai, se a gente confiar em alguém. A nossa confiança precisa estar nele. Ele pode usar a vida dessa pessoa, mas a minha confiança está no
Senhor. Eu me apoio nele. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, como que a gente pode prosperar no deserto? Gênesis 41, verso 14 e o verso 16. Como que a gente pode prosperar na terra do meu sofrimento? O tema é Efraim, prosperando na terra do meu sofrimento. Como, pastor? Verso 14 e o verso 16, olha o que diz aí. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar, olha só, preste atenção, eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. Olha o verso 16, e eu amo isso. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Amém, queridos? Em terceiro lugar, como é que eu prospero na terra do meu sofrimento? Que vai chegar um momento, vai chegar uma oportunidade, que você pode ali fazer uso dela, e se você fizer uso de maneira errada, como José não fez uso de maneira errada, mas o que eu quero dizer? Terceiro lugar, não tome a glória que pertence a Deus. Não tome a glória que pertence a Deus. Porque você passou num período tão difícil, está passando num período de sofrimento, foi odiado pelos irmãos, foi jogado na cisterna, foi para a casa de Potifar, foi caluniado, foi esquecido, e de repente aparece um momento e fala, fiquei sabendo que você é assim, você é o cara, você consegue fazer isso, e você fala, sou eu mesmo. Eu sou o cara. Pode falar, faraó, pode falar que eu interpreto. Eu sou o cara. De repente você vê aquele momento que você fala, puxa, é agora, sofri tanto, mas agora eu vou ser promovido, cara. Agora surgiu a oportunidade, agora alguém me viu, agora alguém me reconheceu. E aí você chega e fala, e aí, fiquei sabendo que você interpreta sonhos? Deixa comigo, eu sou o cara, conta aí, não tem ninguém igual eu para interpretar. Interpretei o sonho dos caras, vou interpretar o teu sonho, faraó, porque eu sou fera. Eu sou fera. Foi isso que José fez? Cara, eu acho isso tão tremendo. José fala assim, faraó, eu não posso fazer isso. Eu não sou capaz. Mas o Deus a quem eu sirvo pode. O Deus que eu sirvo pode fazer. E Ele vai dar ao faraó uma resposta favorável. Ele vai fazer. José, ao invés de se autopromover naquele momento, depois de tanto sofrimento, de tanta coisa que ele poderia se autopromover, sabe o que ele faz? Ele glorifica o nome do Deus dele. Ele exalta o nome do Deus dele. Diante do faraó, que era tido como um Deus, ele pega e exalta o nome do seu Deus. Ele glorifica o nome do seu Deus. Quer prosperar na terra do seu sofrimento, queridos? A hora que você tiver a oportunidade, a hora que chegar essa oportunidade, exalta o nome de Deus, fala do Deus que você serve, fala do Deus que tem cuidado de você, fala do Deus que tem capacitado a sua vida, fala do Deus que tem te dado sabedoria, fala do Deus que tem te dado saúde, fala do Deus que tem te livrado, fala do Deus que tem abençoado a sua família, que tem te prosperado, que tem cuidado de você no meio do deserto, nos tempos difíceis. Quando você tiver a oportunidade, fala do seu Deus, fala dele, querido. Amém, amados? Amém. Quando José teve a oportunidade, queridos, ele deu glória ao único Deus verdadeiro e anunciou. Quando você tiver a oportunidade no seu emprego, na sua família, no açougue, na padaria, no ponto de ônibus, quando tiver a oportunidade, fala do seu Deus. Mas pastor, está tão difícil, como é que eu vou falar? É agora. Está doendo, pastor, estou com o casamento assim destruído, finança destruída, estou com a saúde assim, é agora. Aí você está ali esperando o ônibus, esperando o Uber, está no açougue, de repente você viu uma pessoa tristinha, falando alguma coisa, você chega perto dela e fala, ei, psiu,
eu conheço um Deus que pode mudar a sua vida. Mas pastor, como é que faz isso? Eu estou um caquinho. Eu já experimentei tanto disso, queridos. Mas se você fizer isso, nesse momento que você está um caquinho, que você parece, porque é um engano, parece que você está sem força, mas se você se dispor e abrir a boca e falar do seu Deus, você vai sair desse lugar renovado, fortalecido, cheio de Deus. Você vai sair assim. Então aproveite isso, querido. Aproveite a oportunidade para dar glória a Deus. Até porque, queridos, é perigoso e também é um caminho de destruição a gente ficar com a glória que pertence a Deus. Não queira a glória que pertence a Deus. Eu me lembro de uma passagem, eu vou só citar, a gente não vai ler, mas aquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 19 ao verso 23, que fala, se eu não me engano, eu acho que é do rei Herodes, que ele está fazendo um discurso e o povo precisava do favor dele, e ele vestindo seus trajes reais, e ele faz um grande discurso, e o povo lá para bajular, porque precisava dele, o povo começa a gritar, é voz de Deus e não de homens. E diz que Herodes se inchou, né, e tomou a glória para si. Diz que Herodes não glorificou a Deus, e diz que naquele mesmo instante, ele morreu comido de vermes. Porque ele não glorificou a Deus, ele tomou a glória para si. Talvez hoje não aconteça assim, queridos, da gente morrer comido de vermes no mesmo instante. Mas tem um texto, queridos, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu não me engano é Provérbios 16, 18 e 19, diz que a soberba, o orgulho, precede a queda. Tem muita gente que começa bem, começa às vezes até humilde, numa atitude como Cristo Jesus, e aí vai prosperando, vai avançando, mas se não guarda o coração, começa a se tornar orgulhoso, soberbo, e a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Põe esse texto para mim, por favor. Deixa eu ver se é isso. Provérbios 16, 18 e 19. Deixa eu só confirmar se é esse texto mesmo. Provérbios 16, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. 19, melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Amém? José, com tudo que ele passou, queridos, ele se manteve numa postura. Ele temeu a Deus, ele deu glória a Deus, né? Ele ajudou as pessoas. Nesse momento que ele poderia se exaltar, que o copeiro falou, o cara lá interpreta sonhos, ele poderia falar, é isso aí mesmo, eu interpreto, pode falar. Ele falou, não, eu não, mas o Deus que eu sirvo interpreta. Então, queridos, quer prosperar na terra do seu sofrimento? Não toma a glória que pertence a Deus, não. Mas ao contrário, em todo e qualquer momento, glorifique o seu Deus, dê glórias a Ele. Olha, você está assim, você está avançando, você está prosperando, nossa, você é assim, você é inteligente, você é o cara. Olha, glória a Deus por isso, mas isso é Deus na minha vida. É Deus que tem me dado capacidade, Deus tem me dado sabedoria, Deus tem me dado recursos, glória a Deus por isso. Eu não estou falando de uma falsa humildade, queridos, preste atenção, porque tem gente que às vezes tem uma falsa humildade. O exemplo, alguém chega assim, às vezes vai elogiar o pastor Alexandre, nossa pastor, que bem, sua palavra foi uma benção. Ai não, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou... Isso aí, cuidado, não é, isso é uma falsa humildade. Fala, não, glória a Deus, queridos. Eu sei quem eu sou, eu sei que o que Deus tem colocado nas minhas mãos, mas eu sei quem eu sou em Deus, que é por causa de Deus, por causa dEle, Ele tem me capacitado para fazer, Ele tem me capacitado para ajuntar, Ele tem me dado sabedoria, Ele tem me dado discernimento, amém? Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Quando chegaram até Jesus, lembra de Jesus? Quando Jesus, no começo do seu ministério, ele abre o livro do profeta Isaías, ele lê aquele texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, né, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Fecha o livro e fala, hoje se cumpre isso.
Ele fala, ou dizer em outras palavras, sou eu. Isso aí não confunda, isso não é ser orgulhoso. Jesus sabia quem ele era. Para que ele foi enviado. Ele falou, está se cumprindo, essa profecia está se cumprindo, sou eu. Não é ser orgulhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas podem cair para um outro lado, ser enganado pelo diabo numa falsa humildade. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Que você não é nada, você não é ninguém? Você é sim. Você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus, Deus te deu dons, Deus te deu capacidade, Deus te deu o Espírito Santo. Então em Deus você é. E você é capaz. Por quê? Porque Deus te capacita. Então cuidado com essa mentira. Cuidado com esse engano. Eu não sou capaz de ensinar. Se Deus te deu o dom de ensinar, você é capaz sim. Por quê? Porque Deus te deu o dom para ensinar. Eu não sou capaz de cuidar de ninguém. Deus te deu o dom para você cuidar. Deus te deu dons e talentos, e Ele quer que você saiba quem você é, e que você exerça esses dons, e que você exerça esses talentos para a glória dEle. E você saiba quem você é. Amém, queridos? Saiba quem você é em Deus. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo, não, eu sei. Eu sem Deus, como diz a palavra de Deus, sem mim nada podeis fazer, mas com Deus, queridos, eu posso saltar muralhas, com Deus eu posso fazer maravilhas, com Deus eu sou capaz de abençoar vidas, com Deus eu posso impor as minhas mãos sobre os enfermos, eles podem ser curados, com Deus eu posso declarar uma palavra que muda a história de pessoas, muda a história de famílias, com Deus eu posso abençoar, com Deus eu posso. Isso não é ser orgulhoso não. Isso é você saber quem você é em Cristo. Amém, amados? E eu quero encerrar com vocês aqui. Para prosperar, queridos, em meio ao sofrimento. É quando a gente, palavra de hoje, então. Quando a gente não é egoísta. Quando a gente não fica pensando só na gente. Né? Quando a gente não coloca confiança nos homens. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que estão frustradas aí, porque tal pessoa me falou e não cumpriu, o pastor me falou, o meu discípulo me falou, e não sei quem me falou. Querido, para com isso. Com isso eu não estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado, mas coloca a confiança em Deus. Meu pastor não me vê, meu líder não me vê, meu não sei o quê. A minha confiança está em Deus. Sabe o que é? Aqui ninguém me dá oportunidade. Quem dá oportunidade é Deus. Se Deus quiser te exaltar, Ele te exalta. E se Deus quiser abater, Ele abate. Se Deus quiser te colocar aqui, Ele coloca. Mas se Deus não quiser, não tem homem que te coloca. Eu aprendi isso desde cedo, queridos. Coloque as suas esperanças, suas expectativas nele. Não fique esperando, não. Eu falo, sabe, queridos, a gente vive em tempos, às vezes as pessoas ficam até com medo, às vezes, de repente, vejo até líderes que às vezes, de repente, têm medo de alguém tomar o lugar de coisa. Lugar do quê? Lugar de quem? Nós estamos onde Deus nos colocou. Se Deus um dia quiser que o pastor não esteja aqui, Ele vai tirar. E se alguém quiser tirar e Deus quiser que o pastor Alexandre esteja aqui, ninguém tira. Mas se toda a igreja quiser que o pastor Alexandre fica e Deus não quiser, Deus vai tirar, é Deus, e é Ele que exalta, mas se precisar humilhar, queridos, é Ele que humilha também, é Ele que abate, é Deus. Então espere nele, confie nele, Ele usa a vida dos homens para exaltar você, mas Ele usa também para se precisar humilhar, amém? Então para concluir, como eu disse, não seja egoísta só pensando em você nos tempos na terra do sofrimento, não coloque a sua confiança nos homens, mas em Deus, e não fique com a glória que pertence a Deus. Não fique com a glória que pertence ao Senhor. Renda toda a glória a Ele. Amém? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Deixa eu chamar o ministério de louvor aqui, para estar comigo, por favor. Queridos, semana que vem, olha aqui o pastor, não distrai o pessoal. Semana que vem nós vamos ministrar a terceira e última parte dessa série. Eu quero muito que você não perca. A expectativa para essa última palavra
Semana que vem nós vamos ministrar a terceira parte, Efraim ministrando na terra do meu sofrimento. Ok? Aguardo todos vocês para a próxima semana. Nós fazemos a conclusão dessa mensagem. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo maravilhoso, pela tua palavra. E mais do que um conhecimento intelectual, o desejo meu, e eu sei que é desejo do Senhor, e eu peço a ti, nos ajude a absorver esta mensagem, a guardá-la, a retê-la no coração e a frutificar, Pai, aonde quer que nós estejamos, a frutificar, mesmo se formos esquecidos, a frutificar, mesmo quando estivermos com os problemas e a pensarmos em outras pessoas, Pai, em nome de Jesus, a glorificarmos, a darmos glórias ao Teu santo nome, não queremos tomar a glória para nós mesmos, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda sim, Pai, em nome de Jesus, a não sermos pessoas egoístas, mas a sermos as pessoas que pensam nos outros, como o Senhor, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assim eu oro, Pai, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda as suas mãos assim, deixa eu despedir vocês, depois nós vamos encerrar com esse último louvor. Que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém.